falando sobre as migrações no Brasil, é interessante a gente pegar dois momentos para poder discutir essas migrações. O primeiro momento é as migrações mais históricas, aquelas que foram importantes para a, a formação da economia, a formação do território brasileiro. Nesse caso, a gente vai discutir o êxodo rural, ok? Já que a gente fez por alto a discussão sobre a chegada dos portugueses e italianos aqui no Brasil já em outro momento. E depois a gente vai falar das migrações mais atuais, né? E também das migrações internacionais, no qual o Brasil se envolve. Então, êxodo é o termo utilizado quando há deslocamento em massa, ok, pessoal? Então, só usa êxodo se o deslocamento for em massa. Se for uma pequena quantidade de indivíduos, não se usa o termo êxodo. Então, êxodo rural é o momento da história em que uma grande quantidade de brasileiros se deslocou de áreas rurais para áreas urbanas. Daí o termo êxodo rural, saída da área rural. Isso é um fenômeno que aconteceu no mundo todo, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Perdão, pessoal. Depois da primeira Revolução Industrial. Nada de guerra, não. Depois da primeira Revolução, lá no século XVIII. Então, isso foi comum nos países europeus que se industrializaram primeiro, foi comum também depois nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, onde ocorreu industrialização, certo? Se ocorre industrialização, se inicia um processo de desenvolvimento, é comum que ocorra esse deslocamento da zona rural para a zona urbana, ok? Assim, no Brasil não podia ser diferente. Quando o Brasil começa a acelerar a sua industrialização, aí sim ocorre depois da Primeira Guerra, o Brasil começa a se industrializar de uma forma mais, digamos, mais massiva, né? E depois da Segunda Guerra Mundial ocorre uma grande aceleração dessa industrialização, o que faz com que ocorra o surgimento de vários postos de trabalho, o surgimento de várias oportunidades de emprego nessas cidades que inicialmente começaram a se industrializar. No caso do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro viraram pontos de atração, certo, de pessoas de outros lugares do país, principalmente da região Nordeste, certo? Então, o êxodo é todo esse deslocamento desses trabalhadores, dessas famílias, certo? De outras regiões, principalmente para Sudeste e Rio de Janeiro. Posteriormente, nós temos outra área de atração, que é a zona central do Brasil, que foi a cidade de Brasília, né? A construção de Brasília e depois todo o desenvolvimento que Brasília teve muito rápido. Brasília hoje é uma cidade muito industrializada, tem um comércio muito forte, está entendendo? Uma economia muito, muito forte mesmo. Quebrar esse mito de quando se fala em Brasília, a gente só pensar na questão administrativa, nos três poderes, etc. Não, Brasília tem uma indústria muito forte, Brasília tem um comércio muito forte. E aí também foi a área de atração, né? Lembra que eu coloquei já para vocês em outro momento, que quando a gente fala de deslocamento de população, existem duas áreas. Uma é a área de atração, que é aquela que atrai o imigrante, e a outra é a área de repulsão, que é aquela de onde ele está saindo. Ok? Agora vamos para as causas, né, desse êxodo rural. Aqui, quando a gente estava fazendo esse apanhado, a gente já estava falando de algumas causas, mas vamos especificar algumas causas do êxodo rural brasileiro. Vamos começar pela concentração de terras, certo? Vamos começar pela concentração de terras. O trabalhador rural no Brasil, certo? Ele não é dono da terra em que trabalha.
Apenas os pequenos e médios produtores é que são proprietários de sua terra, mas o grande, né, agronegócio, né, o agribusiness, como alguns preferem chamar, ele é totalmente controlado por uma quantidade muito pequena de, de proprietários. Então, é muita terra na mão de pouca gente, o que faz com que a massa de trabalhadores, certo, nesses anos 60, 70 e 80, onde o êxodo rural foi muito mais forte, né, no nosso processo histórico, essas 3 décadas são as décadas que mais ocorreu deslocamento de zona rural para a zona urbana. Nesse período, a gente já sofre com esse processo de concentração de terras. Isso não é uma coisa recente. A concentração de terras no Brasil, ela tem raízes históricas. Ela vem desde o período da divisão das terras do Brasil, lá na colonização em 1530, quando os portugueses introduziram o sistema de capitanias hereditárias. Então, a gente já tem ali um processo de concentração de terras e que vem até hoje, certo? Depois, com a chegada dos alemães, dos portugueses, dos italianos, essa galera adquiriu muita terra, comprando essas propriedades a baixo preço, dá continuidade a essa concentração. Então, não poderíamos ter um retrato diferente no Brasil. O retrato é de concentração, ok? Então, esse é o primeiro problema que força o homem do campo, que força as famílias que vivem da produção rural se deslocar, se deslocarem da zona rural para a zona urbana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente coloca o Nordeste, certo? É uma causa secundária, mas existe, é a seca. A seca é uma causa bem, bem forte quando se trata de Nordeste. Por quê? Porque o trabalhador rural, pequeno principalmente, né, de pequenas propriedades, ele tem uma dependência muito grande dessa questão. Apesar de todo o sistema agrícola tem uma dependência muito grande dessa questão climática, mas o pequeno produtor ele acaba sofrendo mais com isso. Ele acaba sentindo mais essas variações climáticas que nós temos aqui no semiárido, principalmente. Você consegue pegar na literatura aí vários exemplos de músicas, livros, filmes que mostram muito essa questão da seca, certo? Então, isso é um fator secundário, porque é um fator que pode ser solucionado, poderia ser solucionado, não da noite para o dia, não em curto prazo, mas a gente já está em 2020 e ainda ocorreram poucas tentativas de resolver esse problema. Ao estudar Daniel, clima, pode falar. sobre a situação que você estava falando dessa distribuição de terra, eu estava estudando e também é uma coisa até mundial. Desde a época de Jesus já tinha concentração de terra. Na Bíblia conta isso. É porque a terra, durante muito tempo, foi o principal mecanismo de geração de riqueza, né? E os ricos da época, se você voltar na história, para poder acumular capital, tinha necessidade de você ter terras, né? Ter propriedade. Hoje, o setor agrícola ele produz menos dinheiro do que outros setores, né? Você vê esses grandes grupos de, de famílias e de pessoas que controlam a economia mundial buscando concentrar outras coisas na indústria, comércio, mas também há uma concentração, um interesse em concentrar terras, né? Porque aí você vai aumentar, por exemplo, a sua capacidade produtiva, se tiver mecanismo para isso. Então, a terra Daniel, é tu um, já é escutou um fato. falar? Oi?
Tu já escutou falar num negócio chamado o quilo da terra que teve aqui em Bananeiras e Não. em Areia, né? Nesses cantos, principalmente em Bananeiras. Era quando tinha muitos os senhores de engenho aqui, né? Eles dominavam algumas terras e aí teve a ocupação do MST, teve muita morte nessa época. Tava dando uma estudada aqui com o pessoal. Bom, boa leitura. Eu gostei da História da indicação. região. É bom ler E, sobre. né, também falando sobre a questão secundária também da água, quanto a água é moeda ainda é feita para que pessoas dependam de agentes públicos, né? Quando vai, coloca o caminho aqui, Esse fenômeno é chamado de indústria da seca, né? indústria da seca. Esse comentário de Ícaro nos traz um conceito interessante que tem aqui no Nordeste. É um conceito de indústria da seca. A indústria no sentido de produzir. O que seria isso? Seriam pequenos grupos que, mesmo com a seca, conseguem produzir dinheiro, conseguem produzir lucro. E que, para eles, a seca é um fator importante na produção de capital. Isso faz com que alguns grupos proprietários de terra e que também acabam tendo envolvimento com outros grupos políticos, os caras têm uma necessidade de manter essa condição para poder ganhar dinheiro. Aí é verba pública, projetos, é Controle dinheiro total. mesmo que entra com a questão da seca. Muita gente diz que se a seca acabar, esses caras param de ganhar dinheiro, certo? Então existe essa teoria aí da chamada indústria da seca. Aí vamos Ô, Daniel, aqui. Valeu, Vitor. só para terminar, Só amigão, termina. a transposição do Rio São Francisco, muito importante para que a gente foi um grande avanço na questão brasileira. Aí, O grande problema não é a água, é o que vai ser feito com ela, porque água, como muita gente coloca, que é sinônimo de riqueza, nós temos comunidades pobres, onde as pessoas passam uma dificuldade enorme à beira de rios. O cara tem toda a água ali. A Amazônia é um exemplo disso, é uma região que tem muita água e é uma região muito pobre. Você tem comunidades ribeirinhas no próprio Rio São Francisco que passam uma dificuldade enorme, inclusive tendo que viver de auxílios do governo e tendo água à disposição. Então, o que tem que se observar é o que vai se fazer com a água, certo? Quais os projetos que envolvem o uso da água. É uma coisa bem complexa, não é só a questão estrutural de fazer os canais, de levar a água, certo? Você tem que observar outros fatores. Mas é um primeiro passo, né? Trazer a água é o primeiro passo. Espero que esse negócio dê certo aí. Mas vamos lá. E aí, vocês podem ler um texto, acho que já passei isso na época que vocês faziam o segundo ano, que é um texto do José Dantas e do Luiz Gonzaga, que já fala sobre essa questão. O nome do texto é Vozes da Seca, certo? Eles já falam sobre essa infraestrutura, tá? Uma música lá dos anos 60, penso eu. Então, esse problema é bem antigo. Então, além da concentração de terra e da seca, existe uma coisa que é bem interessante nessa questão aí do êxodo, que é o seguinte: existe uma coisa que nós chamamos de redistribuição da força de trabalho. Lembra disso lá do segundo ano? Redistribuição da força de trabalho. Ou seja, você tem um lugar onde tem muito emprego, você tem toda a oportunidade, né? Aqui, e você aqui tem a falta dele, o que faz com que as duas coisas se juntem. E quando você pega o desenvolvimento econômico, o crescimento industrial e uma região que já começa a ter problemas com desemprego, que era o caso do Nordeste na época, não teve outra. A galera migrou mesmo, ok? Depois disso, também ocorreu uma grande migração. Outro texto aqui também do Patativa do Assaré, porém musicado pelo Luiz Gonzaga, que é a atriz partida, que fala sobre esse deslocamento aí. Então, olha o que é que acontece. Outro também, já citei, vou repetir para concluir essa parte do Êxodo,
é a questão de Brasília, né? Também muitos nordestinos migraram para trabalhar diretamente na construção de Brasília, né? Havia necessidade de mão de obra, sem sombra de dúvida, porque a ideia de levar a capital para o centro do Brasil, certo? Além de tirar a capital de dentro do centro financeiro, né? Que já estava muito inchado, Rio São Paulo, né? A capital era no Rio de Janeiro. A ideia também era urbanizar, povoar e desenvolver a região centro-oeste, né? Brasília é dentro, o Distrito Federal, ele é dentro do estado de Goiás, tá entendendo? Então isso aí também ocorreu uma migração muito grande, inclusive os trabalhadores lá, os nordestinos, eles têm até uma nomenclatura, né? Os chamados candangos, né? São os nordestinos lá de Brasília, né? O êxodo rural ele se encaixa como uma migração indeterminada, certo? O que seria uma migração determinada e indeterminada? A migração determinada é aquela que você sai da zona de repulsão, chega na zona de atração e você sabe quando vai voltar, certo? A gente vai falar já já de uma migração que você acaba tendo é, a noção de quando você volta. Então, essa questão de ser determinada ou indeterminada é uma relação espaço-tempo. Ok? Então, quando você sai da zona rural para a zona urbana, você não sabe quando vai voltar. Certo? Muitos saem com aquela ideia de que vou melhorar de vida, eu volto, 1 ano eu volto, 2 anos eu volto. Tem gente que, famílias que foram para o Sudeste, do Nordeste para o Sudeste nos anos 60, que até hoje estão lá. Tem uma galera que está voltando agora, que está se aposentando, os que foram primeiro, com a ideia de quando as coisas melhorarem, voltar. O problema é que muita gente vai para esses lugares e fixa família, começa a ter todo o envolvimento social com o espaço e que depois fica complicado de voltar. Principalmente porque a nossa região aqui, no caso do Nordeste, não se desenvolveu tanto a ponto de atrair de volta esses trabalhadores. A gente não teve nenhum polo de desenvolvimento acelerado aqui que oferecesse N vagas de emprego a ponto dessa galera voltar. Pelo contrário, os empregos que a gente que surgem aqui mal dá para suprir a necessidade da própria região, mantendo essa galera o tempo todo lá. Agora, muita gente aí, vocês já devem ter conhecimento disso, começa a voltar depois que se aposenta. Então, aí você tem no mínimo 30 anos para o cara voltar, mas é uma coisa que fica que fica indeterminada, como se fala. Uma migração determinada é aquela que você vai, mas volta, por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação fora do país, né? 4 anos, um curso de doutorado, por exemplo, muitos de vocês vão fazer isso. E aí você sabe que ao terminar o curso, 4 anos, você vai voltar. Você sai de uma região porque teve um problema natural, uma enchente, por exemplo, e você sabe que quando se resolver aquele problema estrutural, você volta. Uma migração por guerra, né? Os refugiados, ao resolver aquela situação, os caras também retornam. Então, assim, você tem essas migrações que você sabe quando você vai voltar, né? Elas são determinadas. A outra, no caso do êxodo rural e algumas outras aí, elas são indeterminadas. Então, vamos lá, né? Então, esse muito, muito bom, muita boa leitura. É importante essa questão do êxodo rural. Vamos agora para uma migração, né, mais moderna, né, que é para a gente entender que esse deslocamento da população ele é uma coisa dinâmica, ou seja, não para, né, ocorre o tempo todo, e ela acaba sendo muito reflexo dos fatores econômicos, né, já que esse deslocamento ocorre principalmente por busca de melhores condições de vida. Então, a próxima migração é a migração que nós chamamos de migração pendular, certo? Também chamada de migração pendular diária. Por que essa migração recebe o nome de migração pendular? Porque ela é uma migração em um movimento de ida e volta, como se fosse um pêndulo, ok? Ida e volta como? Vamos explicar, bem fácil. Essa migração, ela existe em
todas as regiões urbanas do planeta. No Brasil não poderia ser diferente, certo? Ela ocorre em toda e qualquer região urbana, seja ela pequena, como algumas que nós temos no nosso estado, e seja ela as grandes regiões urbanas, como Tóquio, São Paulo, Londres, Nova York, por aí vai. Ocorre no mundo todo. Teve crescimento urbano, começa a surgir esse tipo de imigração. Por quê? Porque ela ocorre da periferia para o centro dessas regiões urbanas. Então, você tem as áreas periféricas, formadas pela cidade principal e as cidades que estão em volta, certo? Que é a periferia, ou também chamadas de cidades satélites. E esse deslocamento diário, ele ocorre principalmente entre a periferia, que são as áreas que estão em volta, e o centro principal. Ocorrem durante o dia, as pessoas se deslocam das cidades vizinhas para a região central, passa o dia fazendo as suas atividades, principalmente trabalhando, e no final do expediente, geralmente no fim da tarde, essas pessoas retornam. Então, esse movimento de ida e volta ocorre todos os dias. Aqui na Grande João Pessoa, certo? Esse deslocamento ele ocorre com quase 500.000 de pessoas todos os dias. Quase 500.000 pessoas se deslocam dentro desse espaço, certo? Então, quais são as causas desse deslocamento? Por que isso ocorre? Porque a região central ela se desenvolveu mais. A região central ela acaba tendo um leque muito maior de opções de emprego, certo? Principalmente opções de emprego, atividade comercial e serviços, né? Educação, serviço de saúde, serviço bancário, o que faz com que a população dessas áreas vizinhas tenha a necessidade diária de se deslocar até essas áreas centrais. Vou dar um exemplo daí de perto aí da cidade de vocês mesmo. Por exemplo, você pega Campina Grande. Campina Grande, aí bem perto de Bananeiras, recebe todos os dias uma grande quantidade de pessoas que vêm de Lagoa Seca, Remígio, Olivedos, Queimadas, tá entendendo? Uma grande quantidade de pessoas que vêm dessas regiões. Vão para Campina Grande, passam o dia trabalhando e volta. Isso é comum, acontece aí na própria cidade de vocês. O mínimo crescimento urbano que Bananeiras, que Solânia, por exemplo, tem, atrai pessoas das cidades vizinhas, porque você tem o que oferecer, principalmente emprego, também a questão de serviços que acabam sendo essenciais e não tem em todo canto. Então, a primeira causa é a insuficiência de emprego nessas cidades menores, certo? Você pega a Grande João Pessoa, então você tem Bahia, você tem Santa Rita, você tem Cabedelo, você tem Cidade de Conde, você tem Cruz do Espírito Santo, você tem Lucena. Essas cidades, elas não produzem emprego suficiente para a sua população. Então, sempre vai ter alguém precisando de emprego que não existe esse posto de trabalho na sua cidade. Então, essa pessoa, ela é forçadamente, certo? Obrigada a buscar a maior cidade perto dela, a buscar, nesse exemplo que eu estou dando, João Pessoa, no exemplo que eu dei anteriormente, Campina Grande. Então, a primeira coisa é a insuficiência de emprego, certo? Esses empregos surgem na indústria, né, que a região se desenvolve mais industrialmente, no comércio, certo? O comércio, a mão de obra periférica é muito grande, certo? Quem já esteve por João Pessoa e por Campina Grande por volta das 18 horas, é um caos. A mão de obra do comércio todinha no horário de saída, né, o término do expediente, e o tumulto que fica no setor de transporte público, todo mundo voltando para casa ao mesmo tempo. Além de pegar o pessoal do comércio, pega a galera das faculdades, das universidades, das escolas, tudo encerrando expediente no fim da tarde. Inclusive, isso é um grande problema, um grande desafio
dos gestores modernos é como deslocar a sua população em curto tempo, certo? É aquilo que nós chamamos de mobilidade urbana, que alguns autores já estão assim fazendo um trocadilho chamando de mobilidade humana, né? O grande problema das grandes cidades é até um bom tema para vocês lerem e tentarem fazer uma produção de texto, que é a mobilidade urbana, certo? Dentro das grandes cidades. É muito complicado você ter que deslocar 200, 300 mil pessoas ao mesmo tempo. Isso falando numa cidade como as que nós temos aqui na Paraíba, mas se a gente for para nível de São Paulo, por exemplo, você tem um deslocamento de 10, 12 milhões de pessoas ao mesmo tempo. É muito complicado isso. É um grande desafio, né? Todos os gestores aí quebram muita cabeça o que fazer, né? Todo dia é uma rua que muda de sentido, todo dia uma nova linha de ônibus, uma construção disso, construção daquilo, tudo para fazer as pessoas se deslocarem melhor dentro do espaço, ok? Então, essa migração pendular, a primeira questão aí é a insuficiência de empregos, né? E a quantidade de empregos que é gerada dentro do centro principal. Além da insuficiência de empregos, eu tenho a insuficiência de serviços nesses lugares. Essas cidades vizinhas, elas são carentes de uma série de serviços. Serviço educacional, você tem cidade, por exemplo, que não tem ensino médio, você tem que deslocar para estudar na outra cidade. Nível superior, aí é bem concentrado mesmo nas grandes cidades, onde está a grande massa populacional, e poucos pontos, né, espalhados aí no espaço, né? Você tem na Paraíba, por exemplo, a concentração de número de vagas nas universidades é João Pessoa e Campina Grande, aí 80% ou mais que isso. Aí depois você tem uma distribuição por outros pontos. Serviço médico, né, hospitalar, então você também tem esse deslocamento diário para consulta, tratamento, etc. Você tem também a questão comercial. Existe muito dessas cidades que o comércio é insuficiente, ele não atende toda a necessidade que aquela população tem, que faz com que os caras se desloquem para fazer compra nessas cidades mais centrais. Isso aí vai criando fatores que faz com que esse deslocamento ocorra o tempo todo, ok? Outra questão também está ligada ao emprego, mas que é importante falar, é que essas cidades centrais, principalmente dos anos 90 para cá, cresceu muito, certo? Nessas cidades a construção civil, certo? O que vamos chamar de verticalização urbana, né? Isso é interessante, né? O chamado crescimento vertical das cidades, ou seja, as cidades elas, certo, literalmente crescem para cima, certa construção de prédios, né? Toda aquela estrutura antiga, as cidades mantiveram um ou outro ponto mais antigo, chamado centros históricos, e o resto da cidade se dispôs à valorização do espaço e o crescimento da construção civil, tanto com a moradia como prédios comerciais, como também a transformação de prédios comerciais, antigos prédios residenciais, prédios históricos, galpões, aqueles estruturas bem grandes, também virando estruturas comerciais, que isso é um fenômeno chamado de gentrificação urbana, certo? Leiam isso. Gentrificação. Isso é um conceito que pode pegar o cara numa questão. Então, a gentrificação é a transformação de espaços públicos, de espaços de residenciais, de moradia, em espaços comerciais, certo? Se você pega os centros, quase ninguém mora mais no centro. Tudo virou espaço comercial, espaço para produção de capital. E esse é o fenômeno da gentrificação. Isso ocorre no mundo todo também, certo? Está muito ligado a
a esses crescimentos das grandes cidades. Aqui no Brasil acontece muito isso, né? Os centros virando áreas comerciais para a produção de capital, né? Ok? Então, pronto, gente. Esses dois fenômenos que a gente viu, um do histórico, o êxodo rural, e o outro recente, que é a migração pendular, certo? Elas são os dois principais movimentos, né? Um histórico e outro atual, dentro dessa ótica do deslocamento interno. Mas o Brasil também participa de alguns outros movimentos. Por exemplo, o Brasil foi a área de atração de haitianos, de colombianos, de venezuelanos. Os países da América Latina, eles veem o Brasil, e está correto observar o Brasil dessa forma, como uma grande potência econômica, né? Então, se a situação está ruim nesses países, o Haiti, principalmente depois do terremoto, e a Venezuela depois da crise econômica, o aperto que esses caras vão ter lá vai fazer eles correrem para o Brasil. Essa migração do Haiti para o Brasil, inclusive, foi tema de redação do Enem, no ano que surgiu e aumentou o volume de pessoas indo para cá. Isso foi tema do Enem. E hoje, quem veio naquela época, né, há 10 anos, está indo, né, tentando trazer de alguma forma aqueles que estão lá. Você ainda tem uma entrada de haitianos muito grande aqui no Brasil, certo? Então, esses países da América Latina, eles acabam observando o Brasil como uma rota de fuga da dificuldade econômica, pelo potencial econômico que o Brasil tem. O Brasil é a principal potência econômica da América Latina, principalmente países da América do Sul e na América Central, esse destaque aí para o Haiti. Outra questão também, eu tenho um tempinho aqui bem rápido, é uma boa quantidade de brasileiros que começam a buscar oportunidade nesses países vizinhos, na área de engenharia, na área de saúde e principalmente na área rural, ou seja, proprietários brasileiros vendendo suas propriedades aqui no Brasil com preço muito alto, que o agronegócio brasileiro é muito forte, e indo comprar terras em países vizinhos. O Paraguai é um grande exemplo disso, a terra lá do professor Celso, certo? Os caras saem, vendem propriedade no Brasil e vão comprar no Paraguai com preço bem baixo, até são chamados de brasiguaios. Você tem muito brasileiro hoje produzindo agricolamente no Paraguai, ok? Podem desativar os microfones se quiserem falar alguma coisa. Então, eu vou fazer assim, eu vou combinar hoje com Claudinha, vou enviar para ela umas questões sobre população brasileira de um modo geral, e aí vocês amanhã, já que vocês não vão ter aula amanhã, vocês, de manhã, eu vou passar o horário aqui no grupo de vocês do WhatsApp, vocês usem amanhã para fazer essa atividade. Os professores vão estar dispensados pelo feriado, mas vocês não, vocês têm que estudar. Estão estudando pouco, ok? Beijo para todo mundo. Valeu aí, foi bom estar de volta aí com vocês. Ok, velho? Valeu aí.